Namastê, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui fala de Chi. E hoje, meus caros amigos, estamos cá para conversar um pouco sobre um dos acontecimentos desta semana. Portanto, aparentemente o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, teve um pequeno acidente enquanto se deslocava na sua viatura privada. Basicamente, ao recuar de marcha atrás, acertou numa coluna que já lá estava, verdadeiramente. E prontamente a CMTV disponibilizou-se imediatamente para fazer toda uma emissão, uma reportagem sobre a batida do professor Marcelo de carro. Provavelmente com os estragos menores no carro, vamos ver outra vez. Pois, foi tarde demais, Marcelo acabou por bater naquela coluna, na cidadela de Cascais. Teve uma saída atribulada, porque bateu naquele poste a fazer marcha atrás, não, é uma coluna, ele não fez bem a manobra e deu um toque ali na coluna. Portanto, eu cada vez mais acho que a CMTV é uma televisão de memes, ok? Eles essencialmente não cumprem as funções do jornalismo. Aquilo que eles fazem é, eles tentam perceber uma situação que dê audiência e exploram isso ao máximo. Portanto, basicamente é só memes. Portanto, o professor Marcelo vai de carro comprar frango, eles vão atrás do professor Marcelo para filmar tudo aquilo que ele faz e fazerem da vida dele uma cena. Pá, e como nós já sabemos, existem inúmeros episódios na história que nos mostram que este tipo de atitudes não são boas. Um exemplo perfeito disso foi a Princesa Diana. Neste caso não digo que o nível de perseguição ao professor Marcelo seja o mesmo que a da Princesa Diana, obviamente não, mas neste caso isto é extremamente incomodativo. Porquê que é extremamente incomodativo? Pá, imaginem-se nesta situação em que vocês basicamente estão a recuar com o vosso carro de uma garagem e batem com o carro num sítio qualquer. Man, eu já ficava suficientemente lixado por bater com o meu carro para ainda ter que ir de aparecer na televisão por ter batido com o meu carro. Epá, imaginem a dor que sente o nosso Presidente da República ao ser filmado a bater com o carro. Pá, eu acho que deve ser absurdo. Pá, é lógico que vocês podem alegar que sim, mas ele sabia disso quando se candidatou à presidência da República, sabia que isto ia ter exposição mediática, etc, que devia haver este tipo de coisas. É pá, sim, certo, mas verdadeiramente, vocês não sentem que o jornalismo cada vez mais está pior na sua essência? Eu falo por mim, eu sou licenciado em comunicação social, mais particularmente em comunicação digital, neste caso mais ligado aos meios digitais. No entanto, tive muitas cadeiras de jornalismo, e inclusive a cadeira de ética e deontologia, e nessa cadeira de ética e deontologia aquilo é basicamente destinado a que os alunos aprendam o código deontológico do jornalista e a cumpri-lo à risca. E muito sinceramente, aquilo que a CMTV faz e mostra todos os dias é que se estão completamente a cagar para o código deontológico. Este tipo de situações serem filmadas são absurdas. E como é lógico, já houve bem pior, ok? Já houve muito pior do que esta batida do professor Marcelo. Neste momento, esta batida do professor Marcelo tem alguma graça, como é lógico, todos nós nos rimos um bocado daquilo, mas eu imagino a paciência que o nosso presidente não tem que ter para este tipo de situações. Eu pessoalmente ficaria lixadíssimo se me filmassem a bater com o meu carro, ok? Principalmente daquela forma. Vamos ser sinceros, foi um bocado azelice. É a realidade. Pronto, se calhar não reparou que aquilo lá estava. Aquilo também não era uma coluna full-fledged, era uma cena que sai meio da parede. Portanto, ele se calhar calculou mal as distâncias e não viu e nem reparou. E os seguranças prontamente tentaram avisá-lo e etc. Aquilo que eu acho porco não é. Imaginem, a CMTV ter captado aquelas imagens num direto, é aceitável, eles não estavam à espera. Agora, utilizar aquilo para uma emissão em que a emissão se resume a repetir a batidela do professor Marcelo vezes sem conta, é ridículo, desculpem, é mesmo ridículo. E eu vou-vos ser muito sincero, eu acho que cada vez mais o jornalismo está a sair prejudicado, e não é só na CMTV, em quase todas as outras estações televisivas, salvo raras exceções, o jornalismo tem sido muito mau. E eu penso que seja porque nós vivemos numa crise de valores e também numa crise económica, verdadeiramente, porque as pessoas não têm dinheiro para fazer a sua vida normal e, como tal, a maior parte delas, principalmente no meio da televisão, vivem sob ameaças de despedimento.
Pá, e como tal, eu acredito que muitos dos jornalistas que ganham uma miséria, e pá, falo por colegas meus que estão na área a trabalhar, recebem uma miséria e já estão há 4 ou 5 anos a trabalhar, ou mais até, e recebem quase o ordenado mínimo, que é ridículo, para uma pessoa que tem uma licenciatura, e muitos deles até mestrado, e nem sequer recebem mais por terem mestrado. A situação precária dos jornalistas em Portugal é absurda, verdadeiramente, mas também se compreende mais ou menos um pouco, porque existem muitas pessoas com licenciatura em jornalismo, e como tal é muitas pessoas para a mesma área, portanto daí o mercado ser muito baixo e as pessoas terem condições muito precárias de trabalho. Verdadeiramente não se entende, mas na sua essência é isso que causa o problema. O que é que acontece? Acontece que isso promove este tipo de jornalismo, ou seja, as pessoas não olham a meios para atingir os fins e, como tal, a única coisa que procuram é atingir a audiência. Os próprios canais de televisão promovem esta medida. Eu acho que, muito sinceramente, o único canal que eu vejo a fazer um jornalismo muito bom é a SIC. Pá, e vou ter que ser sincero. Porque olhando para o resto, a RTP também, pronto, a RTP também faz um jornalismo sério, verdadeiramente. Assim que a RTP estão dentro daquelas que fazem um jornalismo mais sério. A TVI de vez em quando também faz um jornalismo porreiro, mas são casos, são alguns casos, e a maior parte, sinceramente, também é um bocado tipo CMTV. O que é que acontece? Pá, é como vos digo, há muitos jornalistas que se estão completamente a cagar para o código deontológico, e isto é lamentável, porque verdadeiramente dá asa a este tipo de situações. Eu ainda ontem em live estive a mostrar, e isso está no canal de Reacts, podem ver, estive a mostrar uma reportagem que a CMTV fez atrás de um pavão em Benfica. Epá, e vocês olhando para aquilo pensam, pá, mas não há mais nada a noticiar, não se fala sobre assuntos sérios. De certeza que não acontecia mais nada durante a tarde para terem que ir a Benfica filmar um pavão. Epá, desculpem, é absurdo. E depois como é que é possível que estas estações de televisão queiram que as levem a sério se acontecem este tipo de coisas e se andam a fazer este tipo de notícias? É ridículo. Pá, e sinceramente sinto que se deve muito a esta precariedade da área e queria discutir isso convosco. Gostava de saber a vossa opinião, porque sinto que cada vez mais as estações de televisão promovem este tipo de comportamentos e dão aos jornalistas, até quase que os pressionam para fazer este tipo de notícias, porque eu vejo pelos meus colegas, eles não gostam de fazer este tipo de notícias, nem gostam de cobrir este tipo de eventos, nem sequer gostam de andar a explorar a vida alheia, como neste caso exploraram a vida do professor Marcelo. No entanto, são pressionados por superiores a fazer. Portanto, quem verdadeiramente tem a culpa nisto tudo são as pessoas que mandam nas redações. São obviamente os editores e etc. que deviam estar em cima destas notícias e perceber se isto realmente vai de encontro ao código deontológico ou não. Pá, e como é lógico, eu não estou a dizer para se fazer tudo by the book, ok? Eu entendo que hajam certas situações em que não se possa seguir à risca o código deontológico do jornalista. Pá, mas verdadeiramente eu depois acho que também cabe na consciência de cada um, não é? Acho que cada pessoa tem que perceber como é que quer ser profissional. Pá, ou como é que quer ser enquanto profissional. Porque verdadeiramente, se todos nós fizermos aquilo que nos apetece, isto é um bacanal, ok? É uma república das bananas. E como tal, acho que as pessoas, devia haver pelo menos mais critério. E devia pelo menos haver uma entidade reguladora presente, e digo presente porque existe uma entidade reguladora, que verificasse isto, porque honestamente eu sinto que as estações de televisão podem fazer tudo aquilo que lhes apetece, não lhes acontece absolutamente nada. E a entidade reguladora que devia ser responsável por isso também, sinceramente, não sei o que é que anda a fazer. Porque este tipo de notícias são ridículas, pá. E a mim custa-me um bocado, tendo estudado isto, e tendo percebido, e tendo professores que fizeram questão de marcar em nós esta sensação de dever fazer ou noticiar como deve de ser, e explicar porque é que se deve noticiar como deve de ser, porque verdadeiramente sim, se cairmos no erro de começar a noticiar coisas ridículas ou falsas, estamos a influenciar toda uma população que se calhar não tem acesso à educação para perceber, e acabamos por estar a enganar milhares ou milhões de pessoas. Epá, isto é um sentido de justiça que deve cair sobre o jornalista para perceber que deve procurar sempre a verdade. Pá, e verdadeiramente eu não vejo isso a acontecer com N casos em Portugal, em que é apenas uma caça às audiências e a quem é que tem maior share e etc. durante aquele telejornal ou durante aquele momento noticioso. Pá, é uma vergonha, muito sinceramente, para a profissão. E gostava que estas pessoas pusessem a mão na consciência. Como é lógico que não é através do meu vídeo que isso vai acontecer, mas gostava que acontecesse. Pá, e queria saber a vossa opinião em relação a isto. Existem inúmeros casos, pá, de
deste tipo de episódios, mas gostava mesmo de saber a vossa opinião em relação a isto. Gostava de perceber se também têm a mesma opinião, se partilham da mesma opinião que eu, e se acham que tem a ver com a precariedade de salários na área e a precariedade de trabalho, e se as pessoas realmente estão tão desesperadas que aceitam trabalhar em qualquer condição e aceitam fazer tudo e mais alguma coisa para se manterem naquele trabalho. Pá, gostava mesmo de perceber qual é que é o vosso take nisto, para perceber também a minha posição, porque verdadeiramente, pá, é como vos digo, eu quando faço estes vídeos dou a minha opinião, gosto de absorver a vossa, também para verificar se existem alguns pontos em que eu possa estar errado. E acho que isso é o princípio deste tipo de vídeos. Eu cresço muito também com a vossa opinião e isso é muito importante para mim, acreditem. Portanto, é um bocado por aí. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo de hoje, malta. Espero que tenham gostado. Até ao próximo. Tchau, tchau.